Fala galera, uma boa tarde a todos, bem-vindo a mais um pré-jogo aqui da equipe do CSA. Amanhã é o que interessa, né? Final, CSA e CRB, jogo importantíssimo aí pra gente, mais um título que a gente tem que correr atrás para buscar. Dessa vez se a gente conseguir é o título do número 40 da equipe do CSA, então vamos torcer para que o time consiga fazer uma boa exibição. Essa última partida agora contra o Muricy foi uma vitória categórica, né? 4-0, mas também não foi aquele jogo excepcional durante todo o tempo. O time do CSA fez um primeiro tempo muito preocupante e que, já falei, né? Se a gente voltar a apresentar um futebol fraco, como a gente apresentou no primeiro tempo dessa primeira partida aí, né? Da semifinal, o time do CSA pode se complicar aí na sequência. Então, solta aí a vinheta e vamos falar um pouquinho da equipe do CSA. O time que vai entrar em campo não creio que seja tão diferente desse time que jogou agora contra a equipe do Muricy. O time teve a estreia até do Andrigo, né? Mas realmente ele não foi o cara que entrou para assumir o papel. Talvez a gente possa até ter a volta do Renatinho nessa partida, talvez ele possa reestrear nesse jogo, né? Mas eu creio que o nosso treinador não vai colocar ele de cara, não vai colocar ele para forçar demais o atleta, deve ir colocando aos poucos, como fez com o próprio Andrigo, como fez com o Giovani no finalzinho da partida. Mas o principal, o que eu acho, que ele foi mudando a equipe do CSA ao longo do jogo, para também poupar os atletas que ele considera titular nessa partida. Eu acho que o time deve até voltar, né, a ter o Nadson aqui na meia no lugar do Andrigo, porque o Nadson, quando entrou, ele realmente conseguiu encaixar melhor o time lá, né, e conseguiu ser o armador que o CSA precisava. Eu creio também na volta do Alano, porque o Bilu não está conseguindo fazer uma boa sequência, né? E eu acho até que o Pimpão pode ser mantido, por causa do jogo que ele fez agora também contra a equipe do Muricy. O time do CSA vai precisar rodar um pouquinho para também não estourar suas peças. Então vamos falar um pouco da escalação aqui. Thiago Rodrigues no gol, Norberto, Alan Costa, Luciano Castanho e Igor Fernandes. Não deve mudar o time no seu formato, né? Iago, Márcio Araújo também no meio de campo. E aí eu creio que deve ter a volta do Nadson como meia, e nas pontas devem ser escalados o Pimpão e o Alano. O Andrigo pode pintar aí no lugar do Alano ainda, né, para jogar na ponta do lado do campo, e na frente o Michel Douglas. Eu não me arrisco muito a cravar o time, né, mas não deve fugir muito disso daí que eu acabei de falar, não. Algo que a gente vai precisar ficar ligado nesse jogo é porque também a gente pode acompanhar a semifinal do nosso rival, né, que jogou contra o Asa e foi um massacre, né, jogou, apertou e bombardeou o goleiro. Foi um jogo de ataque contra defesa, então assim, o goleiro salvou, tiveram algumas bolas que por pouco o nosso rival não faz gol também, né? Então a gente precisa estar com uma defesa bem consistente, que eu acho que é o que está acontecendo. A gente tem a nossa dupla de zaga que está jogando bem, né? Os dois zagueiros da gente voltaram bem, espero que eu não queime a língua. O Igor Fernandes é um cara que lá pela esquerda, ele pode não ser um exímio apoiador, né? Pode não ser o cara de gigante qualidade técnica ofensivamente, né, para ajudar na criação de jogadas, mas ele é consistente ali, ele criou uma certa consistência lá no corredor esquerdo da gente. O Norberto é um cara que está saindo mais, ele participa do momento ofensivo, só que ele também não é um jogador que está jogando mal. Eu acho que até o posicionamento do Iago e do Márcio Araújo ajudam o Norberto, né, porque são dois volantes que ajudam também no quesito tático, então dá liberdade para o Norberto atacar. Só que daí do meio para frente, né, a gente vai precisar da ajuda também dos nossos meias e do nosso atacante. Nosso time, ele é um time que pouco auxilia, né, o seu setor defensivo, né, os caras do ataque. O Alano não volta muito para marcar, nem o Bilu. O Pimpão é um cara que faz muito essa função tática também, e o Nadson também pode ajudar nesse sentido, só que quando a gente pensaria num time com Andrigo, Alano e Bilu, seria um trio totalmente ofensivo, né? Então eu acho que a gente pode pensar um pouco mais nessa recomposição nesse jogo. Aí até porque o nosso rival se mostrou um time que, apesar de ter uma intensidade ofensiva grande, não é um time com a pontaria muito boa. Nos últimos jogos tem demonstrado isso. Então eu acho que se a gente conseguir se fechar bem, se proteger bem, a gente vai dar muita dificuldade
para o time deles. E com a qualidade que nosso time mostrou também, né, nesse último jogo agora, com a entrada do Natson, o time melhorou bastante, e o Pimpão também, quando mudou de lado, ele jogou bem. O Michel Douglas sempre é um cara muito perigoso, então a gente tem peças que podem, em algum momento do jogo, deslanchar e conseguir envolver mais o nosso rival. Até a gente venceu eles, né, na sexta-feira. O time ainda não estava 100%, mas a gente conseguiu vencer eles na sexta-feira. Então eu creio que o time do CSA possa sim fazer uma boa partida nesse jogo, né, mas tem que se precaver também um pouco. Não é se recuar, não é jogar retrancado, não. É colocar um time que consiga se proteger, mas que ao mesmo tempo possa agredir, possa atacar. Um detalhe importante também para essa partida é que o time do CRB jogou até umas 11 horas, ainda teve a cobrança de pênaltis, né? Teve um desgaste muito grande e eu fiquei sabendo que eles fizeram um treino regenerativo de madrugada, depois do jogo. É um treino para poder regenerar os seus atletas fisicamente, né? Então foi na madrugada de ontem para hoje, então eles têm menos tempo aí para fazer essa readequação física. O time do CSA foram o quê? 4 horas a mais, o jogo acabou às 6 do CSA, o jogo do CRB acabou às 11, né? Então são 5 horas a mais aí que o CSA teve, né, de descanso de um jogo para outro. E o jogo deles foi muito mais exigente fisicamente, eles tiveram que pelejar até o final, né? Foi empate o jogo, o time do CSA poupou várias peças já no segundo tempo, então eu acho que no quesito físico o CSA pode até chegar mais inteiro, com os atletas mais renovados. Vamos falar um pouco de transmissão. O jogo não vai passar na TV aberta. Eu acho que é questão de contrato, né? Eu não sei se a Band pode transmitir um jogo às 9 da noite ou às 8 da noite. Não sei se a TV e a rede nacional permitiu, né, essa programação local assim pela noite. Os jogos estão sendo transmitidos só pela tarde. Então o jogo do terceiro lugar vai ser transmitido pela Band, pela TV aberta. Estranho isso acontecer enquanto a gente tem uma final sendo disputada no mesmo dia, né? E esse jogo vai ser transmitido pelo YouTube da FAF TV pela noite, às 9 horas. Então, 9 horas da noite é que a gente começa aí a disputa da final dessa partida. Então, galera, queria agradecer a todos que estão acompanhando aqui o nosso pré-jogo no YouTube. Um grande abraço a todos, muito obrigado por estarem acompanhando. Até a análise do jogo, se Deus quiser, falando sobre uma vitória e o título do nosso CSA. Grande abraço a todos, valeu e vejo vocês depois aqui. Valeu, gente!